O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Nós somos irmãos. Irmãos, nós aqui que estamos aqui juntos, irmãos de quem? De Jesus Cristo. Não é assim que as Escrituras dizem? Nós somos irmãos e Deus é nosso Pai. É nosso, não é só meu. Jesus Cristo é meu irmão, é teu irmão, é irmão de todos. Então nós temos que ter essa ciência dentro de cada um do cristianismo. Nós o cristianismo, o catolicismo. Andar, por isso que eu digo, não só andar nos evangelhos e sacramentos e ensinamentos, praticá-los verdadeiramente. E às vezes nós esquecemos disso, porque nós somos eternos pecadores. Mas nós temos que ter uma humildade de reconhecermos muitas vezes os nossos erros. Em nossa vida, pelo menos a história da Baixada Santista está muito ligado com a história da igreja. Primeiro que as primeiras escolas, colégios foram jesuítas, as principais escolas da região, geralmente está ligado à igreja, Então não é assim, ai meu Deus, a escola, sei lá, uma escola pública do século XVII, a gente não vê, a gente vê uma escola católica, de profissão católica, que muitas vezes o Estado acabou tomando posse pela dificuldades. A saúde, a primeira Santa Casa das Américas era uma irmandade religiosa, a Santa Casa de Santos, Praticamente todas as cidades têm um cuidado, assistência social da igreja. Então a igreja não necessariamente está fechada nos quatro paredes da missa, do terço, outras orações, mas ela está em tudo na nossa vida, seja na nossa cultura, seja na nossa cuidado com os doentes, Muitos hospitais foram criados pela igreja, escolas, como eu disse, lugares de educação física, a Universidade Unisantos, tantos outros lugares, a igreja cuidou ou ainda mantém, auxiliando para que as pessoas possam ter acesso à cultura, educação, saúde. A gente sempre reconhece que os santos e santas, de um modo geral, eles são exemplos na fé para todos nós cristãos católicos. Eu costumo dizer que são como que setas indicativas, na estrada da vida, a nos mostrar o caminho para Jesus, Os santos e santas outra coisa não fazem que não realmente apontar para o Cristo, Se realmente são considerados, canonizados assim, é porque foram fiéis a Jesus. E Santo Amaro não foge à regra, certamente pela sua vida de oração, pelo seu testemunho de caridade, muito nos ajuda também nos tempos de hoje a reconhecermos a importância de termos uma fé que se traduza em obras, uma fé que se traduza numa prática concreta, para o próximo. Então eu vejo que Guarujá tem essa dádiva, de ter um padroeiro, de grande relevância na vida monástica, na vida de oração e também, é claro, na atitude concreta, com o próximo. Para São Bento, desde Santa Amaro sempre foi muito querido, E para muitos Santa Amaro, para outros São Mauro. E Santa Amaro, ele foi muito querido, pois ele veio próximo a São Bento. Ele foi um dos primeiros monges a entrar na ordem beneditina, com apenas 12 anos de idade. Ele tinha um irmão chamado Plácido, que também se tornou beneditino logo após. Pois estavam São Bento e Santo Amaro numa conversa, e São Bento falou, olha, Plácido está se afogando, vai salvá-lo. E Amaro
sem questionar, foi salvá-lo. E quando foi perceber, ele estava andando sobre as águas, né? E acabou salvando São Plácido, né, irmão dele. Então, Santo Amaro, ele foi um santo sempre muito querido. Também ele geralmente está próximo das costas, do litoral, por conta disso. Um dos primeiros milagres dele foi no mar. Então, como que um pessoal litorâneo vai ter um afeto por alguém que cuida, né, daquelas pessoas que estão se afogando, estão passando necessidades no mar? E como na época praticamente todas as construções, civis ou não, se tinha uma capela do lado, nada mais justo que, né, também na Fortaleza ter uma imagem, uma capela para Santo Amaro. A imagem ficou lá por muitos anos, né? Só que aí, né, nos últimos anos, século passado, estava abandonada, né, passando por restauro, necessidade muito grande, e estava tendo um risco de vandalismo muito grande dela, né, acabar sofrendo alguém quebrar a imagem de propósito sem querer. Então, as pessoas que estavam ali em volta viram essa necessidade e falaram, né, entraram em contato com a Vilma Terezinha, uma historiadora aqui, era vice-administradora do Museu de Arte Sacra de Santos na época, para que a gente pudesse receber essa imagem e ficar conosco. Aí entraram em contato com a Fortaleza autorizou a doação, o empréstimo da imagem para cá, e a gente não fez um restauro nela, porque é uma imagem muito histórica, também mexer, às vezes pode acabar danificando. A gente fez uma limpeza nela e ela está aqui conosco até os dias atuais. E a gente também tem uma outra imagem, a de Santo Amaro também, né? Geralmente, como na cidade um padroeiro, né, Santo Amaro, ou que é Santos mesmo, a gente acaba tendo diversas reproduções da mesma imagem em diversos lugares. E a outra imagem diz a história que é a imagem, né, que passou pelo fogo, né, da igreja matriz, que acabou sendo queimada de madeira e foi recuperada por um homem que tirou ela do fogo e está aqui atrás de mim, né, nessa filmagem. Então a gente pode ver que tem as duas imagens de Santo Amaro estão conosco, bem cuidadas, mas conta um pouquinho da história de Guarujá aqui também na cidade. A nossa igreja ela tem esse privilégio de ter, né, além dos padroeiros também das capelas, né, porque hoje a paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro ela é composta por 6 comunidades fora, né, e a matriz, então são 7 comunidades eclesiásticas, né? E então nós temos 8 padroeiros no total, né? E como padroeiros da paróquia, Santo Amaro, que também, né, é o padroeiro da cidade do Guarujá, porque nós estamos na ilha de Santo Amaro, né, e depois Nossa Senhora de Fátima. Acredito que o nome, né, primeiramente Santo Amaro, né, o primeiro padroeiro, vem justamente por estarmos na ilha de Santo Amaro. Como aqui foi a primeira paróquia, né, do Guarujá, então se dedicou também ao padroeiro da cidade, né. Quando teve a emancipação da cidade, logo em seguida veio também, né, a paróquia, né, a constituição da paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro. Eu acho que pela uma presença também aqui dos portugueses, que é forte até os dias de hoje, né, se trouxe também essa devoção de Nossa Senhora de Fátima. Então, acho que as duas devoções caminharam juntos, o padroeiro da cidade e também, né, uma devoção pessoal ali dos portugueses. O povo nordestino, ele é muito religioso. E a maioria da nossa paróquia, ela é conformada por esse povo que veio lá do Nordeste, que não perdeu a sua fé, mas ao contrário aqui, quando tu vai para uma nova cidade, uma nova realidade, uma nova, podemos dizer assim, novo estado, aí tem mais ainda forte, você vai fortificando essa dimensão dentro de cada um de nós. Então, o povo aqui, ele tem essa, podemos dizer assim, essa devoção à Nossa Senhora, não só ela, como os santos. A devoção de Nossa Senhora das Graças, eu estou aqui 2 anos, a gente prepara a festa com muito amor, carinho, zelo e ardor, e o pessoal participa muito. Temos feito, assim, 9 noites, cada noite um padre diferente. Cada ano tem um tema também, como esse ano é Peregrinos da Esperança. E aí se faz uma novena e vem todas as 10 comunidades, como ainda o pessoal da paróquia São José, eles pertencem afetivamente aqui, eles têm uma história, então também muita gente de lá participa. É uma devoção mariana que está enraizada
não só aqui na nossa paróquia, mas se a gente olha assim nas dioceses, nas paróquias do Brasil, a Nossa Senhora arrasta multidões, né? E aqui no caso nosso aqui é Nossa Senhora das Graças, mas se nós vemos Nossa Senhora Aparecida, que temos também aqui em outubro na comunidade, mas a gente vê aí pelo Brasil, né? Nossa Senhora de Nazaré, lá que é uma das maiores do mundo, em Belém, Aparecida do Norte. Se a gente olha no sul, Navegantes, Medianeira e vários lugares, a gente vê essa movimentação. Então essa devoção ela vem mesmo assim, me parece, do próprio carinho, amor, fé que o pessoal tem pela Nossa Senhora. É a nossa Mãe Divina, todos nós temos a nossa Mãe humana, mas todos nós precisamos de proteção, que o manto maternal proteja, defenda, né? Uma vida difícil que o pessoal leva, dividida, fragmentada, às vezes desemprego, às vezes também depressão, às vezes doença, às vezes mortes nas famílias. Então, aonde vem o apoio? O apoio vem da fé, o apoio vem da Mãe Divina que acompanha, que caminha com eles. E, então, isso é muito importante. São José é padroeiro da Igreja Universal, né? Sempre aquele que carregou Jesus Cristo no colo. Então, um santo poderoso para nós, logo depois Nossa Senhora, ele que é mais importante para nós. Então, pela paróquia, para a paróquia São José, essa paróquia nova, eu penso que a importância de São José é marcante, porque eu senti sempre a providência de Deus através da sua intercessão, Ele sempre rezando para nós. Geralmente os padroeiros das capelas, das comunidades, eles surgem da devoção do povo, né? Devoção do povo. E aqui na Vila Zilda surge a devoção a Jesus Nazareno, que lembra aquela cena de Jesus de mãos atadas, de Jesus preso, de mãos amarradas, o servo sofredor, né? Talvez Irmã Dolores, junto com a comunidade, viveu essa experiência aqui, né? Do servo sofredor, daquele que se despoja de tudo, que vai para o Calvário, mas ali ele não fica derrotado. Ele vence a dor da cruz, tem a ressurreição, tem a vitória. Então, acho que o povo fez essa experiência na figura de Jesus, nesta cena. E aí eles trazem consigo esta memória do servo sofredor, né? E vê Jesus como aquele que é o seu porto seguro, né? A sua base. Jesus é tudo na nossa vida, é o Salvador, né? Então o povo se apega a Jesus nas suas dificuldades, em suas orações. É tanto que a gente escuta muitos relatos, né? De pessoas que fizeram experiência mesmo com Jesus, que sentiram a sua presença, a sua força nas maiores dificuldades, nos vícios, na fome, né? Sem teto. Eles viram Jesus naqueles que sofrem e aí acataram e escolheram para o bom Jesus ser o patrono, né? O titular desta comunidade. É tanto que tem uma frase muito bonita que nós usamos: Senhor, bom Jesus, nós vos testemunhamos. Jesus que é bom, Jesus que se dá, Jesus que está próximo, né? E isso é um sinal de esperança e fortaleza para o povo. Ah, sim. Nós estamos na paróquia Caçula de Guarujá, a paróquia Cristo Rei. Como falei há pouco, ela foi criada em 2023 pelo bispo diocesano, Dom Tarcísio Escaramuça, né? Após longos estudos pastorais nessa região. E aí o que acontece? A comunidade local, ela recorda com muito carinho a presença e a atuação evangelizadora do padre Hugo Guarnieri, salesiano. E padre Hugo Guarnieri, de fato, cultivava também, né, esse amor ao Cristo Rei. Cristo Rei é um dos títulos, né, que se atribui a Jesus Cristo. Foi assim atribuído pelo Papa Pio XI, né, no início do século XX, 1925, por aí, numa tentativa de realmente trazer e mostrar a realeza de Jesus para todo mundo.
diante de uma realidade, né, de um mundo moderno que por vezes se esquecia um pouco da importância da fé, né, com o advento e o crescimento das ciências. Então é bem interessante essa proclamação de Cristo Rei como Rei do Universo, no sentido de perceber que o governo de tudo que existe, de uma maneira ou de outra, pertence ao Cristo, né? Mas também, é claro, a gente não pode deixar de lado a referência do Evangelho de Mateus, capítulo 25, no qual realmente o Senhor se apresenta como Rei. E ali se fala, né, dos últimos tempos, das últimas realidades, quando o Rei a todos questionará sobre a sensibilidade, sobre a capacidade de terem reconhecido a Ele naquele que estava nu, naquele que estava com fome, naquele que estava com sede, naquele que estava, né, doente, e por aí vai, né? E então é bem interessante esse título de Jesus Cristo. E como falei, o Padre Hugo, ele ficou nessa comunidade que antes era Capela Cristo Rei, também por um longo tempo. E era, como algumas pessoas, né, que conviveram com ele na época dizem, o sonho dele de ver essa capela se tornando uma paróquia, né? E assim, graças a Deus, aconteceu. A dona do loteamento, o nome dela era Rosa. Né? O nome dela era Rosa. Então, provavelmente chamaram também por causa da dona, da proprietária do Santa Rosa, né? E levaram Santa Rosa de Lima, né? Inclusive, você sabe, né, que nós fizemos o Padre Cláudio, naquela época, a passagem dele, nós temos o busto, né, de Santa Rosa de Lima, a relíquia de Santa Rosa de Lima, que veio do Peru. Foi uma festa muito grande, foi na época da prefeita, quando passou por aqui, né? E isso é muito importante, que o sonho também era fazer um santuário. A Santa Rosa de Lima, através desse trabalho, ser um santuário aqui no Guarujá, na Vila Santa Rosa. Então ela surgiu provavelmente pelo nome da proprietária, Rosa. Aí o povo, né, na escolha, né, vamos dizer, com o Padre Teodoro, Santa Rosa de Lima. Logicamente, a minha mãe e aquele grupo, nós dizemos assim, a religião, o catolicismo, vivia no coração delas. A palavra de Deus, Jesus Cristo. Então elas queriam ter uma igreja aqui, né? Como em outros lugares, né? Começa um bairro a ser crescido, aquele povo se reúne, vamos fazer uma igreja. Apesar que eles rezavam de casa em casa, né? Oravam, faziam o terço, aquela coisa toda, e vai crescendo, né? Aí o objetivo qual era? O objetivo era ter uma igreja aqui no Santa Rosa, porque só tinha a matriz, né? Você sabe que a matriz, pelo que também é meu conhecimento assim, ela pegou fogo, né, que era de madeira, depois de madeira, o Padre Domênico. E você vê que a igreja, vamos falar assim, num contexto geral, como eu cheguei aqui em 51, e sou uma cria do Guarujá, me considero caiçara, porque eu fui criado na beira ali, né, na beira ali do estuário, né, então me considero caiçara, né, criado no Guarujá, guarujaense, e era só o Padre Domênico, só tinha a matriz, né? Só tinha a matriz. E desde sempre, desde garoto, a gente ingressou na comunidade. Na época eu morava na Vila Zilda e assim pude fazer a primeira comunhão, né? E na época da crisma, por volta dos 15 anos, me veio o desejo de conhecer um pouco mais o que um padre fazia, as atividades relacionadas ao ministério sacerdotal. Era uma ocasião em que nós estávamos recebendo também o primeiro padre lá na paróquia Bom Jesus, na Vila Zilda. Eu sou daquela comunidade, a minha comunidade de origem também. Na época a gente acompanhou bastante o trabalho da Irmã Dolores, então eu fui da primeira turma de catequese da Irmã Dolores, lá na Vila Zilda. Como disse, ao receber o primeiro padre, isso de uma maneira ou de outra despertou o interesse em conhecer, né, um pouco mais, né, o trabalho do padre e me permitir, eu digo assim, dar esse passo.
Sou paraibano, natural da Paraíba, de um pequeno município chamado São José do Brejo do Cruz, 2.000 habitantes, mais ou menos. Foi de lá que o Senhor tocou meu coração, né, para que eu possa responder à minha vocação sacerdotal. Cheguei a responder à minha vocação a partir de uma caminhada, porque eu diria que a vocação ela já começa no ventre da nossa mãe, né, onde Deus nos escolhe. E desde pequeno, desde criança, né, eu fui apaixonado pelas coisas da igreja, por Jesus Cristo. Fiz a minha catequese, os sacramentos, primeira Eucaristia, Crisma. Fui batizado no dia de Santa Clara, dia 11 de agosto. Nasci dia de São João Batista, dia 24 de junho de 1982. Então, esses sinais, né, podemos assim dizer que são sinais vocacional. Quando eu estava trabalhando numa paróquia na Índia, Dom Valentini de Jales, da Diocese de Jales, me convidou para fazer uma missão na diocese dele. Então, ele fez um contato com o nosso bispo da Índia, Dom Jaime. Então, assim, ele me mandou para fazer missão na diocese de Jales primeiro. Aí fiquei 9 anos. Na verdade, eu vim por 3 anos, depois eles provocando o tempo por 9 anos, porque a diocese necessitava. Eu vim com mais 3 padres indianos, então tivemos em 4. Nós voltamos depois, porque nosso bispo me convidou de volta depois, quando acabou o tempo. De novo, eu estava fazendo trabalho na nossa diocese, também numa missão de Chennai. Aí o bispo daqui me chamou de novo para Santos. Então, Dom Jacir chamou depois, era um tempo de mudança do bispo. Dom Tarcísio chegou, então ele me convidou. Vim para fazer outra missão, segunda vez no Brasil. Os salesianos ele tem um trabalho voltado realmente para a juventude, educação e evangelização, né? Então a maior parte das nossas casas, né, geralmente tem obras sociais, escolas, universidades, né? Aqui é um pouquinho diferente, porque nós temos aqui no Guarujá somente paróquia. Então é uma paróquia diocesana que foi confiada aos salesianos, né, já há 50 anos. Né? Então nós buscamos, né, testemunhar esse carisma de Dom Bosco, né, com um serviço à juventude, à pastoral, à educação e à evangelização, com um olhar especial para a juventude. É claro que uma paróquia ela é aberta aos diversos carismas, né, atende a todos e tem várias pastorais, mas a gente tem esta atenção, um olhar carinhoso para com os jovens. A minha congregação ela é uma congregação que trabalha com o carisma dos migrantes. Dom João Batista Scalabrini, em 1887, ainda 130 anos atrás, ele era um bispo de Piacenza, Itália. Esse bispo, ele via que a diocese dele se esvaziava. Ele tinha mais de 350 paróquias. E naquele tempo se visitava as paróquias a cavalo. Ele era um bispo muito missionário, ele via que as suas paróquias, seu povo, pelo porto de Gênova, saía para a América. A América significava Estados Unidos, Brasil, aqui São Paulo, Espírito Santo, e também para a Argentina. E aí ele tinha o coração na mão como também ajudar esses migrantes. Ele criou uma sociedade São Rafael, porque existiam ainda, como hoje, exploradores, que chamados, entre aspas, gatos, que exploravam os migrantes. Se nós olhamos já em 1887, quando o nosso fundador, que era bispo Dom João Batista Scalabrini, que ele tinha todo aquele grande êxodo de Itália, da Europa, mas sobretudo de Itália para a América do Norte e América do Sul, que ele começou a ordem, a congregação,
muitos bispos e cardeais diziam, não, Scalabrini, isso aqui, a migração é momento, é a coisa do momento. E Scalabrini deu um depoimento até profético, que ele disse, os migrantes são como os pobres da Bíblia, sempre existiram e sempre existirão. E nós, os fenômenos de hoje, é muito mais, volumes de migrações muito maiores, por vários motivos. Alguns por questões econômicas, outros por questões climáticas, outros por questões de guerras que deixam o seu país, porque migrante é aquele que nasce num lugar e vai morar em outro. Então, a formação que nós temos para os nossos teólogos, além de ser um padre normal como os demais, com funções sacramentais, litúrgicas de toda a igreja, tem que ter o viés de olhar e de atenção também ao povo migrante. Então, eu fui ordenado padre em 2013, né? Depois da ordenação, eu fiquei 3 anos no Jardim Nordeste, né? Ali na Zona Leste de São Paulo, próximo do Rosalvino, que você comentou, né? Que está ali em Itaquera. Depois, 6 anos eu fiquei no Bom Retiro, né? Então, desses 6 anos, eu fiquei 6 anos como diretor de uma obra social que nós temos lá e 4 anos também como pároco. E aí depois o meu provincial, né, o nosso inspetor, pediu, né, para que eu viesse, me deu uma nova obediência, que seria como pároco aqui no Guarujá. Nós somos missionários, né? Estamos a serviço da igreja. Onde o Senhor nos chamar e nos enviar, aqui estamos nós. Então, nesse processo, né, de comunhão com as dioceses, a Diocese de Santos e a Diocese de Eunápolis, nós somos enviados para esta missão aqui. A princípio, nós iríamos direto para o Santuário do Valongo, mas depois, né, o bispo nos enviou aqui para a Paróquia Senhor Bom Jesus para ajudar na missão aqui, tendo em vista que o campo missionário é muito vasto, muitos desafios, e aí o bispo, até então Dom Tarcísio, nos pediu para que viéssemos aqui para a Vila Zilda, no Guarujá. Eu não conhecia o Guarujá, não conhecia a Vila Zilda, nem tampouco a Diocese de Santos. E por ocasião do estudo pastoral que foi feito aqui na região de Guarujá, o bispo entendeu que essa região da cidade deveria se tornar uma paróquia. E assim eu assumi a paróquia Cristo Rei em 2023, paróquia essa desmembrada da paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro, que é a paróquia mãe da cidade, né, a primeira. E estou aqui, né, desde então, conhecendo um pouco mais a realidade, não que eu não conhecesse essa região, como eu falei, eu sou de Guarujá, mas é verdade que a gente vinha pouco para esse lado e até acho bem interessante porque hoje eu me dou conta como Guarujá é grande em termos de território, né? Às vezes a gente vai no centro da cidade, saindo daqui da região do Balneário Pernambuco, né? E é todo um trajeto. Mas então essa é a 4ª paróquia que a gente assumiu. A nossa paróquia aqui de Vicente Carvalho, ela foi desmembrada ainda na época do Domenico Rangoni. Veio o primeiro padre aí, que era um italiano, depois ele tem 67 anos. Qual é que era o objetivo? Existia na época podemos dizer assim, uma migração muito forte interna do Nordeste para essa região, trabalhar no porto, trabalhar aí nessas várias construções, assim por diante. E aí a obra veio tem 2 finalidades. A primeira, um apoio e uma integração desses migrantes e a fundação da paróquia, a fundação das comunidades. E depois, segundo, que virou o primeiro, era para ser aqui o apostolado do mar. O apostolado do mar, nós trabalhamos aí na Diocese de Santos também, há mais de 60 anos, que a sede ela fica aí na Washington Luiz, em Santos, na comunidade Santa Edvige, se chama Stella Maris, Serviço Apostolado dos Migrantes do Mar. Aqui era um padre Silvio que começou, era pároco aqui quando iniciou a nova paróquia aqui. Era parte
da paróquia da Nossa Senhora das Graças. Então o bispo fez primeiro uma quase paroquial, depois um ano ele formou uma paróquia, incluindo 6 capelas e matriz São José. Por ser, né, uma igreja no centro, uma das coisas que favorece é a igreja estar aberta e a visita, né? Então as pessoas durante o dia todo, né, entram na igreja, fazem o seu momento de oração, vem a secretaria, atendimento de confissão, né? Isto é constante na nossa comunidade paroquial, né? Então, todos os dias nós temos atendimento, tirando a terça-feira, né, com 2 missas diárias, né, só não ao sábado e ao domingo, que aí é um número bem maior. Mas são 2 missas diárias e o atendimento todos os dias. Então, uma grande frequência, né? As pessoas que vêm fazer o seu momento de oração, né? Às vezes vêm ao banco e dá uma passadinha na igreja, né? Então, uma frequência constante, né, de fiéis na igreja, né? Então, a oportunidade também de, em meio a tantas vozes, há tanto barulho, né? Um momento ali também de silêncio, de voltar o coração, a mente para Deus. É um desafio, né? Não tinha tanto esta noção quando vim para cá. Sabia que era uma igreja que tinha bastante movimento, uma igreja importante, a primeira, né? A matriz da cidade. Mas, assim, não conhecia muito bem a realidade da paróquia, né? Nunca, como salesiano, nunca tinha passado por aqui, né? Nem mesmo em trabalhos de férias, né? Então, foi o conhecer mesmo, chegar e conhecendo esta realidade. Mas é um povo muito acolhedor, que está junto, né? É claro que precisaria mais, né, de pessoas comprometidas, né, mas a gente vê um grande empenho daquelas que estão, né, de levar as pastorais, os movimentos, os serviços, de querer que a igreja continue a crescer e que atinja o seu objetivo, né, de educação, de evangelização, de testemunhar a fé, testemunhando o próprio Cristo. E aqui cheguei em 2020, foi uma experiência muito forte. Logo no início, nós encontramos aqui o desafio das enchentes, das enxurradas, das chuvas. Logo no início da missão, eu contemplei o grande sofrimento do povo aqui da minha paróquia quando desmoronou o Morro Bela Vista, mais conhecido como Morro do Macaco. E aí, várias vidas foram ceifadas. Foi uma noite, podemos assim dizer, bem difícil. Uma noite de trevas, porque também faltou luzes, muitas pessoas andando na rua com água na cintura, e ali eu pude contemplar, uma força muito grande de Deus, porque em meio ao caos nós fizemos pequenas atitudes que ajudou a muita gente. Então, a minha chegada nesse impacto aqui no Guarujá, entre choro, gritos, mas também esperança de um povo forte que começou a se reerguer a partir desta dificuldade. Logo depois das enchentes, chegou a pandemia, né, que foi outro momento muito marcante, muito difícil para esta missão. E a gente colocava o joelho no chão e dizia: dai-nos força, Senhor, porque está difícil, né? Mas foi uma experiência, poderia dizer, muito edificante, como pessoa humana, como padre, né? Ali nós percebemos a força de Deus em nós. Claro que a gente não podia fazer tudo, né? Mas fomos um sinal. Junto com as pastorais da paróquia, ajudamos, abrimos as portas dos salões, das capelas, da matriz, para acolher as pessoas, né? Eu falo isso porque foi o marco inicial da minha chegada aqui, não fazendo uma saudosa memória de tristeza, mas aquilo que marcou a minha chegada como missionário aqui no Guarujá. Mas também as alegrias, vencemos
né? As enchentes, conseguimos não superar, né? A dor da saudade, ela fica, sobretudo das famílias que perderam seus entes queridos, mas se reerguer na fé, na esperança, né? Vivenciamos a pandemia também, né? Mas saímos, podemos assim dizer, vitoriosos na fé e na esperança. Estamos caminhando, né? Conduzindo o povo de Deus a partir dessa perspectiva de fé e de esperança. Não podemos desanimar diante dos obstáculos da vida. Os ventos fortes batem a barca, mas não podemos esquecer que Jesus está conosco. Eu costumo dizer para o pessoal assim, né, brincando, olha, precisa mudar a chavinha, vocês estão ainda no modo capela, a gente precisa assumir o modo paróquia, né, porque de fato o decreto de criação de uma paróquia não é algo que fica no papel apenas. Isso tudo tem um desdobramento dentro da sua organização pastoral. Então, a gente, desde 2023, vem se empenhando em organizar os conselhos paroquiais, o Conselho de Pastoral Paroquial, o Conselho de Assuntos Econômicos, também a implementação de pastorais que até então não existiam para poder incrementar o trabalho pastoral da paróquia, a melhor organização daquelas pastorais que fazem o atendimento, né, às pessoas mais necessitadas. Isso precisa também de uma estruturação, de uma articulação, porque até então, sem desmerecer em hipótese alguma o trabalho que acontecia enquanto capela, de atendimento aos mais pobres, etc. e tal, mas sempre foi uma coisa que carecia realmente de uma organização mais ampla. Hoje a gente percebe que, graças a Deus, já conseguimos dar alguns passos. Quando eu cheguei aqui em 2023, essa região da cidade foi alvo daquelas fortes chuvas, né? Que de fato trouxeram muito sofrimento para muitas famílias. A gente, aqui na Paróquia Cristo Rei, a gente vive uma realidade de contrastes de um modo socioeconômico, né? Porque aqui a gente tem áreas bem periféricas, precárias, né? Por exemplo, a própria região, como o pessoal fala, do Areião, ali no Parque Enseada, também a região da Maré Mansa e também de uma invasão que houve há algum tempo, chamado de Sem Terra. A gente tem também uma faixa ali de mangue no Perequê e também mais para o fundo do bairro, que inclusive foi muito atingido com essas chuvas. Ali a gente tem uma pastoral da criança, né, que atende mais de 150 crianças e famílias, né? E, enfim, tudo isso, de uma maneira ou de outra, nos desafia, porque como paróquia, a gente precisa dar conta dessa estruturação paroquial, como eu falei há pouco, e também a gente acaba se tornando uma certa referência, né? Como você bem lembrou, não tenho o que comer em casa, vamos na igreja, né? Preciso de um remédio, vamos recorrer à paróquia, vamos falar com o padre. Então isso acontece mesmo, né? Aqui a gente percebe essa demanda, a gente percebe essa procura. Nós temos 10 comunidades, compreendendo as comunidades nossas, São Monte Cabrão, aí também tem a favela de São Francisco, temos a comunidade de Santo Antônio, comunidade também de São João Batista, dos Passos, que a gente fala aí na Avenida Guarujá, que é uma das maiores. Depois temos Nossa Senhora Aparecida, Fátima, Nossa Senhora também da Paz, São Pedro Maré e São Pedro Monte Cabrão e a Matriz a Sede. A gente trabalha como? Nós temos o Conselho Pastoral Paroquial, compreendendo todas essas nossas comunidades. Em cada comunidade existe uma direção, que eles também são responsáveis no andamento, com o apoio da paróquia. Cada mês, cada 2 meses, temos uma reunião que compreende também o CPP, Conselho Pastoral Paroquial, onde temos as linhas da diocese e as linhas da paróquia. E nós temos organizados 23 pastorais,
organizados ou em via de organização. Aqui na sede nós temos muito forte a nossa catequese, inclusive o ECC, Encontro de Casais com Cristo, um grande movimento. Temos também a renovação carismática, a pastoral familiar é muito forte, como tem outros grupos, desde a mobilidade humana, desde também o grupo da misericórdia, grupos também que se interessam pela ação social. A gente tem mais ou menos 80, 100 cestas básicas por mês que vamos ganhando e redistribuindo para as pessoas necessitadas, e outras pastorais que estão dinamizadas. Mas o importante é as nossas celebrações aos domingos, que são bastante participativas. A nossa catequese vai em 4 etapas. A etapa, por exemplo, da Eucaristia, a primeira e segunda etapa, e o Crisma também, pré-Crisma e Crisma, que é inovação, IVC, Iniciação na Vida Cristã. Quando cheguei aqui, quase praticamente não tinha nada aqui, nem tinha um carro. Eu trouxe um carro emprestado para trabalhar na paróquia, da paróquia da Nossa Senhora das Graças da Praia Grande. Aí comprei carro, não tinha casa paroquial, agora estamos tentando, quase estamos chegando para comprar a casa paroquial. E tinha o muro da igreja, estava quase caindo, porque tinha árvores bem beira do muro, então caiu. Aqui também é um lugar bem afastado, tem 2 escolas dos 2 lados e 2 campos, então um pouco isolado o local, localidade um pouco isolada. Então nós arrumamos, depois que cheguei, nós conseguimos arrumar o muro, o povo colaborou bastante, voluntários, temos muito trabalho voluntário aqui. O povo sempre ajuda a trabalhar muito bem aqui. Então nós fizemos muro, depois na fachada da igreja, pintamos a igreja depois um bom tempo. Agora, em dia 5 deste mês, julho, Dom Tarcísio abençoou uma um novo espaço para salão paroquial. Então, estamos crescendo bem rápido. Aqui nossa paróquia dá muita importância para rezar nos setores. Eu falei sobre setores, A paróquia é dividida aos pequenos grupos. Por quê? A Igreja Católica é uma multidão, uma religião bem ampla, bem grande. Então, quando o pastor conhecer as ovelhas, as pessoas da paróquia, não é fácil diretamente. Eles vêm participar na missa, vai embora. Então, para interagir entre o pastor e os fiéis, e entre eles também, muitas vezes, aqui, em especial em Garuja, nós vemos uma realidade diferente do que outra cidade. Aqui tem muitos imigrantes que vieram dos vários estados. Então, muitas vezes, tem a tendência de ficar um pouco mais reservados. Então, quando tem pequenos grupos perto da sua rua, e aí nós também estamos fazendo missas. Todo mês nós temos, toda semana nós temos 2 missas nas casas, que nenhuma paróquia, eu acho que ainda não riscaram. Então, isso para ficar, a igreja, como o Papa Francisco fala, a igreja ficar mais perto do povo, conhecer eles, ajudar eles, escutar eles. Este ano nós estamos discutindo muito sobre esse tema da sinodalidade da igreja. Então, como que a gente pode ouvir o povo? Muitas vezes eles escutam a gente quando for fazer a celebração da missa. Então, nós temos que ter também chance para escutar o povo. Então, para escutar o povo, nós temos que chegar perto deles. O que ultimamente nós implementamos aqui é a pastoral da mobilidade humana. O que é a pastoral da mobilidade humana? É uma atenção aos migrantes mais estrangeiros. Como aqui na região das 7 paróquias que conformam a área de Guarujá,
que são as paróquias aqui, são Paróquia Nossas Graças, São José, Fátima, Santa Rosa de Lima, Cristo Rei, Bom Jesus e também Bertioga. O que existe? São 120 senegaleses que eles trabalham, a maioria são vendedores lá na praia, aquele trabalho no sentido de vender coisas que eles também adquirem. Eles são a maioria muçulmanos, porém, o que a pastoral da mobilidade humana, a pastoral migratória faz? É uma ajuda também de promover, primeiramente acolher. Acolher significa não só a pessoa, mas acolher para ver o que eles necessitam. Promover essa pessoa também, né? Promover, ver se tem emprego, se não tem uma integração aí na comunidade onde eles vivem. Proteger, porque eles são muito vulneráveis. O fato de não saber a língua, de não saber também se defender, são também muito, podemos ser passados para trás ou roubados em suas necessidades. Depois integrar também não é fácil. O que a gente faz? Aulas de português, que toda segunda-feira existe um grupo que vem. Nós também ajudamos, como eles têm um visto humanitário no Brasil, eles têm direito ao SUS, quando ficam doentes, tem uns que são casados, tem criança para levar, para integrar, então existe um acompanhamento também nessa direção humanitária de ajuda, de modo especial à saúde. Uma terceira dimensão, a gente ajuda na documentação. Cada 2 anos vence esse visto, é preciso renovar. Com o apoio da pastoral da mobilidade humana de São Paulo, que ela funciona na Missão Paz, no centro de São Paulo, e aí existe essa ajuda de lá para nós, uma assessoria, né, de advogados, também eles têm psicólogos, eles têm também outras ajudas até de dentista, médico e assim por diante. Sim, aqui é um abrigo para todas as pessoas que necessitam. Nós temos um brechó aqui para ajudar as pessoas carentes da sociedade. Qualquer um aqui, não tem religião, nada, a gente ajuda quando alguém necessita roupa, comida também estamos ajudando. E nós temos quase 100 pessoas são ajudadas na rua, que nosso bairro, nossa cidade tem muitos assim, moradores da rua. Tem um grupo de quase 20 pessoas doando, trabalhando e estão visitando pessoas da rua, ajudando. Uma das riquezas da Igreja Católica é que nós temos várias pastorais, né? Depende, por exemplo, ajudar as mulheres, né? Nós temos também movimentos, né? Para ajudar várias outras pessoas que cada um tem um talento diferente do que do outro. Então, o motivo é aproveitar os talentos, né? Ajudar eles, desenvolver os talentos que eles têm para ajudar a comunidade a crescer nos vários aspectos da vida cristã. Também ajudar outros, né? Então, ajuda a crescer. A paróquia Santa Rosa de Lima, ela tem todos os desenvolvimentos social, né? Continua na catequese, né? Socialmente, vem os filhos, né? Batizados, matrimônio, tudo isso aí. É um trabalho esforçado para o bem, né? Nós estamos vendo aí esse mundo aí que é muito violento na época atual, né? A gente está mais recolhido dentro de casa, não é verdade? A gente sai sempre preocupado em todos os lugares. E socialmente falando, onde as crianças... a Igreja Santa Rosa hoje, mesmo com o Padre Rodrigo, você vê que o desenvolvimento, né? Em termos assim de presença, nossa, está uma maravilha, uma bênção, né? Continuam com moradores de rua. A EMEI, era bom vocês conhecerem, né, o trabalho que está sendo feito lá, né? O café e o almoço para esses moradores, né? E crianças também. Tudo é desenvolvimento, cesta básica. Nossa, é um lado social muito grande. Sim, acho que é necessário, né, essa questão
do assistencialismo, né, ou esta ajuda aos mais necessitados, mas também que não pode virar numa questão de paternalismo, né? Eu acho que você precisa dar condição para que a pessoa ela possa mudar de vida, né? Que infelizmente tem algumas pessoas que parece que não querem esta mudança de vida, né? E aí fica um paternalismo. Então, acho que a ajuda ela é bem-vinda, o ajudar com caridade, ela é importante, dar o pão, vamos dizer assim, inicialmente, mas depois é preciso ensinar também a pescar, a fazer com que a pessoa dê os seus próprios passos para que possa, né, com o suor do seu trabalho, com o seu esforço, também conseguir o seu sustento, aquilo que sonha, aquilo que deseja. Eu, assim, minha mãe conhecia muito o Padre Domênico. Eu, como era jovem naquela época, eu não tive, assim, muito relacionamento pessoal com o Padre Domênico. Mas eu coloquei o seguinte, e vou colocar agora novamente, a importância do Padre Domênico, da Igreja Católica no Guarujá. Vamos lá. Quem conheceu o ninho maternal? Você já ouviu falar? Ninho maternal. O ninho maternal, onde as mães que trabalhavam deixavam os seus nenês lá para cuidar. Ficava ali do lado do Guaibê, que inclusive não existe mais, tem um terreno só, né? Todo murado, bem na esquina, ali no semáforo. A matriz, Padre Domênico. O Hospital Santa Amaro, Padre Domênico. Então é esse o sentido. Hoje nós vemos assim o município lutando, né, por um hospital aqui, uma clínica ali, né, mas naquela época era restrito ao Padre Domênico. Eu acho difícil não estar no Guarujá e não ter ouvido falar de Dom Domênico, né? Mesmo ruas, praças, né? Colégios, hospital, né, muitas coisas dedicadas, né, a este homem, né. Então ele veio, né, da Itália para o Brasil, né, fez aqui um trabalho belíssimo enquanto padre, enquanto igreja, né, de buscar mesmo esse trabalho de evangelização, né, de educação também, por que não, mesmo não sendo salesiano, mas também esta preocupação com o social, né? Preocupação essa que fez com que ele não fosse apenas um pároco de sacristia, de escritório, né? Mas que saísse mesmo, né? Então, com a sua audácia, com o seu olhar, né? Ele construiu o hospital, o colégio, né? Que hoje também tem faculdade, creche, centro esportivo e tantas coisas na cidade, né? Então, um homem realmente com uma visão de futuro, né? E que ia atrás, né, daqueles que ele sabia que podia contar, né? E com isto ajudar os mais necessitados. Sem sombra de dúvidas, Irmã Dolores foi uma grande mulher, uma religiosa que veio da Espanha, e aqui se doou em prol dos mais carentes. Quando a Irmã Dolores chegou aqui, sobretudo aqui na Vila Zilda, existia um grande bananal, mangue, e algumas casas, eles chamam de barraco, mas eu chamo casa, né? Ali foi o que Deus providenciou para que eles pudessem se instalar. Vindo do Nordeste, muitos, né, estavam aqui, eram nordestinos, que vieram para cá em busca de uma melhora de vida, trabalhar, mas ficaram aqui, né, na Vila Zilda. E já tinha um certo agrupamento de pessoas, né? E, claro, com muita dificuldade, não tinha saneamento nenhum, né? Eles estavam começando tudo do zero. E aí, Irmã Dolores chega e começa esse trabalho religioso e humano. Né, estava presente, ela viveu a vida deles ali. Aquela época em que a paróquia não era nem paróquia, era uma capela, estava se formando, a Vila Zilda e o entorno eram bem diferentes do que a gente encontra hoje, né?
poucas ruas, ainda muito cultivo de banana. Eu lembro de um grande bananal, né, ali na frente da Bom Jesus e tal. Lembro também que a primeira vez que aquela região, creio que foi a primeira vez, ganhou noticiário foi por um problema sério quanto à questão do esgoto a céu aberto, esquistossomose. Eu era aluno da rede pública quando recebíamos os agentes da SUSEM para alertar sobre cuidado, não mexam com água suja, não sei o quê, porque tinham as valas, né, ali na Vila Zilda, toda uma problemática. E aí não tem como não se recordar, né, da irmã Dolores, né, uma religiosa que veio da Espanha, abnegada, e ali ela se dedicou extremamente, né, com o cuidado religioso, né, espiritual, sem dúvida, mas também com a realidade das famílias, né, ali da Vila Zilda. E começou a catequese, começou a trabalhar com as crianças, começou a trabalhar com as famílias, começou a dar esperança aos jovens, né? E Irmã Dolores era aquela que trazia sempre esperança. Olha, vocês estão aqui, mas pode dar um passo. Estão nesse barraco, mas amanhã pode ser uma casa. E foi com essa semente de esperança que hoje a gente contempla uma paróquia com quase 70 mil habitantes, envolvendo a Vila Zilda, a Vila Edna, o Morrinhos 1, 2, 3 e 4, a Cachoeira, o Caranguejo, vem lá, a área das Palafitas. Então nós temos aí uma população gigante, né, que começou, como eu falei, com um pequeno agrupamento de pessoas que vinham de outras regiões do país para aqui trabalhar, sobretudo do Nordeste. Então ali ela se inseriu, deixou sua marca religiosa, né? Irmã Dolores, podemos assim dizer, ela é considerada, né, uma mãe para o pessoal aqui da Vila Zilda, né? Alguém que foi realmente presença, ela serviu com amor, não tinha hora, né, nem dia que ela não estendesse a mão para aqueles que batiam a sua porta. Ela começa também um trabalho, né, educacional, podemos assim dizer. Ela começa na salinha da casa paroquial, que era um quarto que ela morava ao lado da capela, que antes era de madeira, um barraquinho que eles rezavam. Ela começa ali a dar aula também para as crianças, né? E naquela aula, no intervalo, no recreio, que a gente chama, tinha um lanche, ali já uma alimentação para as crianças, porque muitos deles não tinham também o que comer em casa. Então ela foi muito humana, né? E levou também a pessoa de Jesus, que sofre no pobre, no pequeno, no excluído. Mas hoje a gente já vê um outro cenário, a Vila Zilda cresceu, Irmã Dolores deixou o seu legado, vieram muitos missionários, foi criada a paróquia, nós demos passos, e a gente percebe que a cada dia a paróquia vem evoluindo, não só na questão religiosa, mas também como na questão humana. Tem pessoas que moram aqui na Vila Zilda, mas têm curso superior, são advogados, têm uma profissão, né, têm dignidade, né, para o seu sustento, para a sua vida. Veja que nós podemos até não mudar o mundo, mas a realidade onde nós estamos, nós podemos dar uma grande parcela de contribuição. Eu acho que isso é preciso, né, tomar conta de nós, né, essa consciência de que nós podemos fazer algo para melhorar a nossa realidade. E aí a irmã, ela começa esse trabalho também junto aos poderes públicos. Na época, era uma mulher que ela sempre ia buscar, né, e ensinar, dialogar com as autoridades, né, e começou a ser uma figura muito respeitada, muito querida por todos aqui da Vila Zilda. É um bonito legado que ela deixou para todos nós. Então, a paróquia traz a memória viva de Irmã Dolores. É tanto que todos os anos, nas festas dos padroeiros, nós temos uma noite em homenagem à Irmã Dolores ou alguém da comunidade que com ela também começou a desbravar a evangelização aqui na Vila Zilda. Eu entendo que a igreja, nesse sentido, é também uma caixa de ressonância da própria sociedade, né? Os desafios que surgem, né, na esfera sociocultural
também atingem diretamente, né, a igreja, que não está numa realidade à parte, mas ela está envolvida, misturada mesmo, né? Viver, né, com a modernidade, é claro que ter o cuidado, né, também não é endeusar tudo, né, mas também não ver como mal em tudo, né, mas dentro daquilo que é possível, a gente ter esse diálogo, né, e utilizar também das ferramentas que a modernidade, que a tecnologia nos traz. Nós temos agora, cada vez estão aumentando o grupo de jovens aqui nas capelas e também na matriz. Em especial, nós temos uma concentração de jovens da paróquia na capela chamada São Judas, na região da Vila Áurea. Temos quase 50 jovens que estão participando no movimento chamado Jovens Sarados, né? Eles têm um estilo de vida bem sacramental, também caritativa. Então o povo tem esse lindo costume, né, de celebrar antes a parte religiosa e depois a parte festiva. Aqui também se faz assim com Nossa Senhora das Graças. Novembro a gente vai ter 9 noites de novena e depois vem o bispo o novo bispo, que é o Dom Joaquimão, celebrar a Santa Missa. Vamos também à procissão, depois a quermesse e festividades. A nossa comunidade, nessa época, ela é uma comunidade muito abraçada pelas demais comunidades aqui do Guarujá. A gente percebe o quanto Santo Antônio é um santo querido pelas pessoas. É assim, na procissão a gente pôde ver que realmente começou pequena e foi crescendo, a missa estava muito cheia, as pessoas gostam muito de estar presente nas festividades com a gente. E na comunidade também, embora a comunidade não entenda muito assim a importância de São Pedro, tem aquele negócio, né? São Pedro é o protetor do céu, é o dono da chave do céu, é o protetor do mar. E como aqui tudo é muito voltado à pesca, né? São Pedro se São Pedro ajudar, se São Pedro proteger, tudo assim é por aqui. O povo expressa a sua fé, né? Não é uma fé isolada, é uma fé comunitária. Então é como se fosse a alegria, né, de poder caminhar junto como igreja. Quando sai pelas ruas, as procissões, os encontros, a visita do Bom Jesus, né, no período da festa, as comunidades, é justamente a expressão da religiosidade do povo.